E se pedir não fosse um ato de elevar a voz ao céu, mas um momento de clareza interior, uma decisão silenciosa que vem das profundezas do ser? E se o universo não fosse um juiz distante, mas um espelho que simplesmente refletisse o que você ousa supor que seja verdade? Este livro é uma porta que se abre para esse entendimento. O objetivo não é ensinar você a implorar pelo que já lhe pertence, mas sim a reconhecer o que sempre esteve ao seu alcance. Porque existe uma lei não escrita que rege tudo. A realidade responde à maneira como você se posiciona em relação a ela. Durante séculos, ouvimos frases que prometem recompensas para aqueles que sabem pedir. Essas palavras, repetidas em rituais e orações, pareciam carregar consigo uma promessa sagrada. Mas com o tempo, eles se tornaram refrões habituais, sem corpo, desprovidos de seu verdadeiro poder. Esquecemos que não eram metáforas, mas mapas. A verdade, no entanto, nunca se perde. Ela apenas se esconde atrás das vozes da dúvida. A vida não responde aos nossos apelos desesperados, mas à vibração que emitimos em cada gesto, cada emoção, cada escolha. Não é necessário ajoelhar-se diante do mistério para ser ouvido. O que é necessário é estar em sintonia com o que já existe em outra camada da realidade. O que você deseja não está a caminho. Ela já foi criada no momento em que você a imaginou sinceramente. Ela já existe, mas habita uma versão da vida que você ainda não alcançou. Não porque esteja além do seu alcance, mas porque você deve se tornar alguém que sabe como recebê-lo. Esta jornada não é sobre encontrar respostas externas, mas sobre quebrar barreiras internas. Não se trata de convencer o divino de que você é digno, mas de lembrar que você nunca deixou de ser digno. Tudo o que você pede, do amor à liberdade, da paz à prosperidade, não está esperando por aprovação, está esperando por alinhamento. E quando falamos de alinhamento, não estamos falando de algo místico e inatingível, mas sim de um estado de honestidade interior. Viver com integridade entre o que você sonha e o que você faz, entre o que você sente e o que você permite. O mundo responde quando você responde a si mesmo. Receber não é questão de sorte, nem de manipular o invisível. É um ato de entrega, de abrir as mãos e o coração para o fato de que a vida não conspira contra você, mas a seu favor. Abundância, inspiração, encontros significativos. Tudo isso já foi respondido para você. Espere até você parar de resistir. Quando você cruza esta porta, você não o faz como um estranho, mas como alguém que está voltando para casa. Você não vem para reivindicar o que pertence aos outros, mas para ocupar o que já foi preparado para você. Este livro é um guia para lembrá-lo de que você não precisa bater em nenhuma porta, porque na verdade nunca foi fechado. Nem todos chegam até aqui. Se você fez isso, é porque está pronto para mais. Você tem mais conteúdo sobre manifestação no primeiro link da descrição. Capítulo 1. Quando a alma se lembra do caminho. Durante séculos, fomos ensinados a desconfiar do desejo, como se ele fosse uma fenda por onde a fraqueza humana vazasse. Disseram-nos que era o sussurro da tentação, um teste a ser superado, um fogo a ser apagado com água benta. Aprendemos a cobrir o que desejávamos com roupas de culpa, a chamar de virtude o ato de negar a nós mesmos o que mais precisávamos. Mas e se o desejo não fosse o inimigo? E se em vez de ser uma armadilha fosse um sinal? E se não fosse um teste a ser suportado, mas uma bússola apontando para a direção sagrada da alma? O desejo autêntico, aquele que nasce do silêncio interior, não contaminado pelo ego ou pela sede de aprovação, não é um erro da natureza. É a voz do espírito pedindo espaço para florescer. Ele não vem para desafiar sua moral, ele vem para lembrá-lo de quem você foi chamado para ser. Toda vez que você sente aquela pontada suave de querer algo, você não está sendo tentado, você está sendo convocado. Uma visão, uma ideia, um desejo, eles não parecem distraí-lo do caminho. Eles são o caminho. Elas são a linguagem que a vida usa para gentilmente empurrá-lo em direção a uma versão superior de si mesmo. Não é uma armadilha, é uma porta entreaberta. Basta ter coragem de atravessá-lo. O desejo é uma arquitetura invisível. Um plano que conecta o que ainda não se manifestou com o que já vibra dentro de você. É o primeiro suspiro do que está para nascer. Rejeitá-lo é como fechar os olhos para uma placa que indica o caminho para casa.
Muitos andam por aí com suas almas amarradas, acreditando que precisam ganhar permissão para desejar. Mas não há nada a provar. O que você realmente é não precisa de aprovação. E até que você abandone a ideia de que seus sonhos precisam ser justificados, você continuará adiando a chegada de tudo o que já foi preparado para você. Porque desejo não é demais, não é inapropriado, não é impuro. Isso mesmo, é necessário. É a maneira como o universo fala com você sem palavras. Sempre que você realmente deseja algo, você não está pedindo coisas, você está invocando estados. Você não deseja o objeto, mas a emoção que imagina sentir ao tê-lo. Você não deseja o encontro, mas o amor que ele revela. Você não busca o sucesso, mas o direito de assumir seu lugar sem recuar. A maioria das pessoas pensa que pedir é mendigar, como se estivessem fazendo orações aleatoriamente. Mas pedir, em sua forma mais pura, não é um gesto de necessidade. É um ato de criação. É um sonoro sim à alma. Não se trata de implorar por um resultado futuro, mas sim de sintonizar uma frequência presente, onde o que você deseja já existe. Desejo não é distância, é proximidade. Não é uma falta. Ele é um guia. Não está vazio. É direção. Não é o eco do ego, é o eco do divino, ressoando dentro de você, mostrando para onde o caminho leva. É a chama ardente que diz: por aqui. E então a verdadeira questão não é se você pode conseguir o que quer, mas se você está disposto a parar de esconder isso. Se você puder aceitar o que quer sem pedir desculpas. Se você puder dizer sim, sem medo de parecer ambicioso. Se você puder confiar que querer não o torna menos espiritual, mas mais verdadeiro. Há quem ainda acredite que desejar é trair o caminho sagrado, como se o sagrado fosse ausência, renúncia, vazio. Mas o divino não se manifesta naquilo que você rejeita, mas naquilo que você abraça com reverência. A alma não veio aqui para querer menos. Ele veio para lembrar você quem você é em meio ao desejo. E você não precisa correr atrás de nada. Você não precisa forçar as portas. Você só precisa perguntar honestamente, claramente e com dignidade. E então ande como alguém que já sabe que é digno de receber. Quando isso acontece, o universo não muda. O que muda é sua disposição de receber o que sempre esteve pronto. O que antes parecia bloqueado, estava simplesmente esperando que você parasse de segurá-lo com culpa, com dúvida, com crenças herdadas que não lhe pertencem mais. É aqui que a verdadeira transformação começa. Não quando você deseja mais coisas, mas quando você entende o que esse desejo revela sobre você. Não quando você conquista o mundo, mas quando você para de sentir que precisa pedir permissão para existir plenamente. Porque desejar não é erro. É o começo, é a ignição, é a primeira página de um novo capítulo. E quando você entende isso, você não precisa mais procurar por sinais. Você se torna o sinal. Capítulo 2. O eco invisível. Existe uma linguagem mais antiga que as palavras. Uma língua sem gramática ou dicção, não escrita à tinta nem ouvida pelos ouvidos. É a linguagem da alma, aquela que fala em vibrações, em anseios silenciosos, em lágrimas não derramadas e em suspiros que ninguém ouve. E nessa língua, toda vez que você desejou silenciosamente, alguém respondeu. Talvez você nunca tenha gritado isso. Talvez você nunca tenha encontrado as palavras. Talvez seu pedido tenha sido apenas um murmúrio, uma batida do coração cheia de nostalgia, uma prece disfarçada de cansaço. E ainda assim, você foi ouvido. Porque a fonte que responde não precisa de argumentos, nem de discursos floridos, nem de rituais perfeitos. Você só precisa vibrar a partir da sua verdade. Essa fonte, invisível, amorosa, eterna, não age de acordo com as medidas do relógio humano. Ele não conta os dias, não verifica seu histórico, não espera que você se torne mais digno antes de recebê-lo. Essa fonte reconhece você a partir do momento em que uma centelha de desejo atravessa sua alma. Não importa se vem de alegria ou de tristeza. Ele sabe o que você precisa antes mesmo que você entenda.
Ele sabe o que você é antes mesmo que você diga o que é. As religiões tentaram capturar sua essência com cânticos e símbolos. Os sábios esconderam isso em parábolas. Os profetas perceberam isso fugazmente. E os poetas, com todo o seu fervor, mal conseguiam tocar o seu mistério. Porque não é uma entidade distante julgando do alto, mas uma consciência íntima que dança com você lá do fundo. Quando você pede, não por medo, mas pela essência, você não está enviando uma carta ao céu, você está enviando uma semente ao campo. E o campo, fértil por natureza, já começou a responder. No invisível, algo se move. As pessoas mudam de rota. As portas abrem entreabertas. Caminhos que pareciam mortos começam a sussurrar possibilidades. Mas há algo que nem sempre entendemos. Silêncio não é ausência. Esperar não é castigo. O que você chama de atraso às vezes é preparação. E o que você chama de ausência pode ser simplesmente uma resposta vestida com uma roupa que você ainda não reconhece. O universo não brinca de esconde-esconde com você. Ele não ignora nem testa você. É você que, às vezes, ao pedir, semeia dúvida em vez de fé. É você que, depois de desejar, começa a medir, a calcular, a temer. Mas a verdade mais profunda é esta. Toda súplica autêntica inicia uma sinfonia de movimento. O mundo responde com uma dança secreta. O invisível é reordenado. O eterno se aproxima. Seu papel não é manipular o quando ou o como. Seu papel é sintonizar. Sintonize sua frequência interna até que você esteja calmo o suficiente para ouvir a resposta que já está a caminho. Lembre-se, a resposta não está perdida. Ele não nega isso. Ele pode estar se escondendo atrás de um disfarce. Pode tomar um caminho diferente do que você imaginou. Mas isso nunca é negado. E cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem provas, você acelera sua chegada. Toda vez que você escolhe ser grato, mesmo que ainda não haja evidências, você abre caminho para que ela o encontre. Você não precisa repetir seu desejo uma e outra vez, como alguém gritando através de um abismo. A fonte não tem problemas de audição. Sua voz foi capturada desde a primeira vibração. O que resta agora é aprender a receber. Deixe de lado a ansiedade que quer controlar o resultado. Pare de implorar por algo que já é seu por direito de existência. Entender que a rendição não acontece quando você repete seu pedido, mas quando você vive como se ele já tivesse sido atendido. Então deixe-o entrar. Desmonte os muros que você construiu por medo de não ser ouvido. Desfaça os nós de culpa que fizeram você acreditar que não era o suficiente para receber. Deixe de lado as dúvidas que fizeram você pensar que a vida tinha se esquecido de você. Porque a verdade é mais brilhante do que você teme. Desde o primeiro momento em que seu coração falou, com ou sem palavras, o universo foi posto em movimento. E agora, a grande tarefa é esta. Abra-se o suficiente, confie o suficiente, permaneça em silêncio o suficiente, para que a resposta chegue até você. Porque não se trata mais de pedir mais alto. É sobre acreditar que você merece a resposta. Capítulo 3. O limiar da recepção. Há um momento suspenso entre o ato de pedir e o ato de receber. Um espaço sagrado que muitos não entendem e, por isso mesmo, acaba sendo fonte de frustração. Não é um vazio de negação, nem uma punição disfarçada de espera. É uma pausa para a preparação. O universo não ignora, não adia por crueldade e muito menos esquece. Esse aparente atraso entre o desejo e sua manifestação é, na verdade, um santuário de transformação. É lá que a alma se afina, onde a vida se encarrega de arrumar os pedaços, onde você está preparado para sustentar o que pediu. O que muitos interpretam como silêncio é, na realidade, a alquimia invisível do destino agindo nos bastidores. Não é que seu desejo não tenha sido realizado, é que ele precisa de um canal claro para se manifestar. E esse canal é você. O segredo é alinhamento, não insistência. O universo responde, sempre. Mas ele responde à sua frequência, não às suas palavras. Responda à sua coerência interna, não aos seus apelos desesperados.
No momento em que você pergunta, algo é ativado nos planos invisíveis. Mas para que essa resposta chegue à sua vida, ela precisa encontrar um lugar para pousar, uma versão de você que possa sustentá-la sem entrar em colapso. Porque receber não é um ato passivo. Não se trata de sentar e esperar, mas de se transformar na pessoa que já vive como se o que você pediu fosse uma parte natural da vida dela. Receber envolve amadurecer, confiar, abandonar velhas crenças e abandonar o apego ao como e ao quando. Trata-se de alinhar-se vibracionalmente com seu próprio desejo. A vida não lhe dá aquilo para o qual você ainda não está preparado. Não porque ele duvida de você, mas porque ele te protege. Não porque ele está testando você, mas porque ele está te ajustando. Atraso, se houver, não é punição, é precisão. E muitas vezes, o que você sente como estagnação é, na verdade, uma bênção disfarçada. É uma oportunidade de curar o que ainda interfere, de deixar ir o que não pertence mais, de se tornar alguém que pode realmente abraçar o que está por vir sem medo de perdê-lo. A questão então não deveria ser, por que isso não está acontecendo? Mas sim, estou realmente em sintonia com o que pedi? Estou vivendo a certeza de que isso já é meu, ou ainda estou habitando a frequência da falta? Confio no processo ou tento manipulá-lo por ansiedade? Estou aberto a recebê-lo em qualquer forma que a vida escolher, ou o limito exigindo que ele apareça apenas de uma maneira? É aqui que muitos, sem perceber, impedem a chegada do que pediram. Eles pedem por inspiração, mas vivem da dúvida. Eles meditam com fé, mas se contradizem no trânsito. Eles realizam cerimônias, mas no dia seguinte questionam tudo. O que realmente move a energia do universo não é um momento de lucidez, mas uma vibração sustentada ao longo do tempo. Sua frequência constante é seu verdadeiro voto. Portanto, o espaço entre pedir e receber não é um espaço vazio, mas um espelho. Ela reflete tudo o que você ainda carrega dentro de si e que não está em harmonia com o que você pediu. Medo, impaciência, sentimento de não merecer, apego ao resultado. O universo não se detém. Ele espera. Espere até estar no canal certo. Espere que seu corpo, mente, emoções e ações falem a mesma língua. Estou pronto. E naquele momento, quando sua vibração interna está alinhada com sua visão, a realidade não tem escolha, a não ser refleti-la. Neville Goddard chamou esse estado de viver a partir do fim, uma forma de existir na qual você não espera por provas para acreditar, mas sim caminha como alguém que já recebeu. Porque a lei universal é simples. Quando seu mundo interior se estabiliza, o mundo exterior reflete isso. Se o exterior não mudou, o trabalho está dentro, não fora. Não se trata de forçar circunstâncias, mas de suavizar a resistência interna. Não de fazer mais, mas de permitir. Não controlar, mas confiar. Às vezes, esse espaço silencioso está apenas pedindo para você descansar. Outras vezes, ele está ensinando você a deixar ir o que lhe pesa. E às vezes, ele está convidando você a ser o guardião consciente do seu desejo, em vez de continuar sendo aquele que implora por ele. Porque a distância entre o desejo e sua manifestação não é punição, é proteção amorosa. O universo, em sua infinita sabedoria, não entregará o que você pediu em mãos que ainda tremem de dúvidas. Ele não está sendo segurado, ele está sendo guardado, até que você seja capaz de recebê-lo sem perturbar seu próprio equilíbrio. Então permita que esse espaço seja sagrado. Que seja o fogo que purifica sua impaciência. Deixe que o silêncio refine sua escuta. Que seja a ponte que conecta aquele que perguntou com aquele que se tornou a resposta encarnada. Porque você não está sendo ignorado, você está sendo refinado. O que você pediu é real. Está mais perto do que você pensa. Mais perto que seu medo, mais perto que seu passado, mais perto que aquela voz interior que diz que você está demorando muito. Mantenha seu alinhamento. E quando finalmente chegar, parecerá tão natural, tão parte de você, que você esquecerá completamente que houve um tempo em que viveu sem ele. Capítulo 4. A arte de abrir as mãos.
Existe uma crença antiga, silenciosa e persistente, que se esconde nos corações até mesmo daqueles que se consideram despertos. É uma semente invisível, plantada desde a infância, que sussurra: devo merecer o que desejo. Ele nem sempre fala claramente. Às vezes, ela se disfarça de esforço excessivo, de necessidade de agradar a todos, de ansiedade que acompanha cada passo, como se o mundo fosse um tribunal avaliando cada ato. Muitas pessoas passam pela vida como se houvesse um tribunal celestial revisando seus registros, o que deram, o que deixaram de fazer, o que ainda lhes falta. Eles acreditam que devem esculpir sua dignidade com o cinzel do sacrifício, que somente através de suor, dor e penitência receberão o que anseiam. Eles dizem a si mesmos: quando eu estiver curado, quando eu estiver mais sábio, quando eu tiver dado mais do que pedi. E nessa espera sem fim, eles adiam sua realização. Mas o universo não é um mercado onde méritos são trocados por milagres. É um espelho sagrado que reflete não o que você fez, mas o que você é agora. Ela não responde à linguagem da culpa, nem à do dever, nem à da punição. Responda à linguagem da alma, ao estado interior, à vibração que você escolhe habitar. Não se trata de moralidade, mas de coerência energética. Imagine uma garotinha correndo na chuva com os braços abertos. Ele não para pensar se arrumou seu quarto, comeu todo o jantar ou ganhou o suficiente para aproveitar a água que cai do céu. Ela apenas corre, porque ainda se lembra de algo que os adultos esqueceram. A vida não se negocia, ela se abraça. A alegria não é conquistada, é permitida. Agora imagine um homem que sonha em escrever um livro há anos, ou uma mulher que deseja compartilhar seu dom de cura com os outros. Uma chama queima dentro deles, mas em vez de se aproximarem dela, eles a observam de longe, com medo. Eles dizem a si mesmos que ainda não estão prontos, que precisam se curar mais, sofrer mais, se sacrificar mais para que seu sonho se torne legítimo. Eles acreditam que só serão dignos quando tiverem passado por todas as provações, quando o sofrimento tiver levado embora toda a sombra do seu ser. Mas enquanto isso, o rio da vida flui, indiferente aos seus julgamentos. O que eles desejam não está no futuro. Está esperando por eles em um presente ao qual eles ainda não ousam dizer sim. A vida não recompensa o cansaço. Ela não está interessada em quanto você suportou ou quantas vezes você se negou. A vida é dada àqueles que se abrem para recebê-la. E receber não é um ato de mérito, mas de permissão. Conheço a história de um homem que sempre viveu na escassez. Ele trabalhou incansavelmente, economizou cada centavo e disse não a todos os prazeres por medo de perder o controle. Ele fez da luta sua identidade. Um dia, exausto, ele sentou-se em silêncio, e uma pergunta surgiu como um sussurro da alma: e se a minha crença de que devo sofrer para ser digno for a única coisa que me mantém carente? Naquele dia, ele não fez nada diferente por fora. Mas dentro dele, algo mudou. Ele abandonou a ideia de que tinha que pagar por cada bênção. Ele começou a desfrutar de pequenos prazeres, não como recompensas, mas como atos de amor para consigo mesmo. Ele começou a andar como alguém que já é o suficiente. E nessa caminhada, as portas começaram a se abrir. As oportunidades o encontraram. As ideias surgiram suavemente. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou sua frequência. Isso é receber. Não escalar montanhas, mas parar de empurrar as paredes invisíveis que você construiu. Trata-se de parar de tentar merecer a luz e começar a caminhar nela, como se ela sempre tivesse sido sua. Porque, na verdade, sempre foi. O velho paradigma dizia: você terá o que quer quando merecer. Mas uma nova verdade está surgindo, suave e poderosa como o amanhecer. Você terá o que deseja quando se alinhar a isso. E alinhamento não significa perfeição. Não é preciso ter resolvido todas as feridas, nem ter alcançado a paz absoluta. Alinhamento significa ser honesto consigo mesmo, viver o presente com verdade e estar disposto a receber sem apresentar uma lista de sacrifícios. Significa parar de justificar seu desejo, parar de explicar sua necessidade, parar de se desculpar por querer algo bonito. Às vezes, fazer fila parece mais um descanso do que uma ação.
Às vezes é rir sem motivo, aceitar um carinho, deixar a ajuda entrar sem se sentir em dívida. É deixar a vida te amar, sem que seu ego atrapalhe a negociação do preço. Você não está aqui para convencer o universo de que você é bom. Você está aqui para lembrar que você já é. E quando isso acontece, quando você para de lutar pelo que sempre foi seu, você descobre que o campo ao seu redor está cheio de bênçãos esperando. Não por seus méritos, não por causa dos seus ferimentos, não por causa de suas orações desesperadas, mas porque, finalmente, você parou de resistir, porque você abriu suas mãos. E no momento em que você faz isso, tudo o que você pediu começa a chegar. Não como uma recompensa, mas como uma resposta. Não porque você ganhou, mas porque, finalmente, você acreditou que era possível. Capítulo 5. A melodia do recebimento. Tudo o que sua alma anseia já dança no ar que você respira. Ela não está escondida em um tempo distante, nem presa em um futuro inatingível. Não é uma recompensa obtida após esforços árduos, mas uma melodia invisível que vibra na frequência do presente. No entanto, seu coração pode não ter aprendido a sintonizar isso ainda. A questão nunca é se o universo tem o que você procura. A verdadeira questão é se o seu ser está disposto a se abrir e receber isso. A lei que rege essa dança não é complexa. Ela exige apenas entrega. Não recebemos conforme o que pedimos com palavras, mas sim conforme o sentimento que abrigamos em nossa alma como se já fosse verdade. As emoções são faróis que projetam nossa energia interna para o mundo, não simples reações externas. Cada sentimento, desde alegria profunda, gratidão luminosa e certeza serena, até medo sombrio e dúvida confusa, marca um canal que envia sinais para o vasto campo da existência. O universo não é movido pelo pedido formal, mas pela vibração que o fundamenta. Você pode dizer: desejo realização e abundância. Mas se a tensão, a ansiedade ou a desesperança habitarem dentro de você, essa será a mensagem que o cosmos receberá e refletirá com a precisão de um espelho. Não é punição ou erro. É a pura precisão de uma linguagem invisível. Receber começa quando corpo e alma ensaiam a paz antes que as circunstâncias externas mudem, quando a certeza se torna a melodia que guia cada passo, muito antes que o destino revele seu segredo. Quando a frequência interna do ter já preenche seu ser, o mundo se torna um eco inevitável. Imagine uma mulher que sonha com o amor verdadeiro. Ela escreve seus desejos, medita sobre eles e os oferece em oração. Mas em sua vida diária, ela se sente pequena, desconfiada e desiludida. Ela não está errada. Ela apenas não encontrou harmonia com a versão de si mesma que já é profundamente amada, não pelos outros, mas por ela mesma. Então, uma transformação silenciosa começa. Ela amolece seu coração endurecido, aprende a confiar e caminha com a dignidade de alguém que sabe que merece o amor que espera. Suas palavras, seus gestos, até mesmo as roupas que escolhe, refletem a mulher que já vive essa realidade. Essa mudança é uma recalibração da alma que envia um novo sinal ao universo, e a vida responde. Não é um jogo de máscaras, mas a prática constante de um sentimento que deixa de ser estranho e passa a fazer parte do ser. O ensinamento deixado pelo velho mestre Ezra Navarro pode ser resumido em um princípio simples: residir na sensação de um desejo realizado. Sinta isso tão real que você não precisa esperar que as coisas mudem para viver essa verdade. Não espere ter dinheiro para se sentir seguro. Semeie segurança e o dinheiro virá em resposta. Não retenha a paz até receber um sinal. Sinta-o primeiro e o sinal o encontrará. Essa é a frequência de receber. Viver a partir da vibração de já possuir, não da espera ansiosa. Este caminho exige coragem, porque o mundo o convidará a acreditar apenas naquilo que seus sentidos podem captar, e eles sempre chegam tarde. Eles são o eco, não a fonte. Seu sentimento é a fonte, e quanto mais você conseguir estabilizar essa frequência, mais rápido a realidade deverá dar lugar a ela. Não pela força, mas pela harmonia.
Pense em um homem que anseia por descobrir seu propósito. Ele pergunta ao cosmos qual é o seu caminho, mas vagueia pela vida desconectado, sem inspiração, esperando por uma revelação relâmpago. Um dia, tudo muda. Você começa a ver cada ato diário como sagrado, desde preparar sua bebida matinal até realizar pequenas tarefas com atenção plena. Cultive a gratidão não por um grande evento, mas pela bênção de existir com intenção. Essa emoção abre uma porta invisível e as ideias começam a fluir, os sinais se multiplicam. Seu propósito não estava perdido ou atrasado. Ele simplesmente não havia sintonizado sua frequência para encontrá-lo. Não recebemos o que pedimos, mas o que nos tornamos. Que esta verdade seja sua prática diária. Pergunte a si mesmo o que você sentiria se já tivesse o que está procurando. Você pode permitir que essa emoção floresça dentro de você, mesmo que por um momento? Você consegue visitar essa paisagem interior com frequência suficiente para que ela se torne seu lar? Porque quando esse sentimento se torna um refúgio, o caminho para o seu desejo será um despertar inevitável. Um dia, quando você abrir os olhos, descobrirá que aquilo que você um dia pediu está dentro de você, em suas mãos, em sua respiração. Não porque alguém lhe deu isso, mas porque você finalmente aprendeu a dançar a música que o atrai. O universo, em sua eterna fidelidade, então sussurrará. Você se lembrou de como senti-lo, e agora pode vivê-lo. Capítulo 6. O sussurro do silêncio. Às vezes, a resposta que esperamos não vem com um estrondo ou sinais brilhantes. Às vezes, vem como um sussurro, como o silêncio que envolve a calma antes da tempestade. Você pediu de coração aberto, sentiu a intenção vibrar em seu peito, alinhou-se com a batida do coração do universo. E ainda assim, a resposta parece nunca chegar. Não há voz ecoando no firmamento, nenhum milagre repentino batendo à sua porta, nenhum relâmpago iluminando seu caminho. Só há silêncio. Nesse vazio aparentemente inerte, a mente se precipita em julgamentos. Talvez eu tenha tomado o caminho errado. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Ou talvez a resposta seja não. Mas e se esse silêncio não fosse rejeição? E se fosse, em vez disso, a primeira batida de uma verdade mais profunda? A voz que mais urgentemente precisa preencher esse espaço é a do ego, que teme a incerteza e é rápido em inventar histórias para se acalmar. Mas a alma, com sua sábia paciência, sabe escutar de forma diferente. Porque nem todo movimento é visto, nem todo progresso é sentido com a correria do mundo. O universo nem sempre responde com palavras ou ações óbvias. Ele responde com uma orquestra invisível. Mudanças sutis nas peças do quebra-cabeça. Pessoas se afastando suavemente. Sonhos se dissolvendo para dar lugar a outros mais brilhantes. Portas se fechando quando você nem sabia que queria fechá-las. Esta é a resposta que não se mostra no ruído, mas na dança silenciosa que ocorre por trás da cortina. Considere a história de Liora, uma mulher que implorou por clareza sobre seu destino, que rezou por um sinal que iluminasse seu caminho. No entanto, tudo o que senti foi uma névoa persistente, uma névoa que parecia se recusar a se dissipar. Não houve nenhuma revelação brilhante ou um mapa desenhado com precisão. Mas aos poucos, os fardos que ele carregava começaram a cair. Um emprego desapareceu, um relacionamento ficou em silêncio. As estruturas rígidas de sua vida começaram a ceder, abrindo caminho para algo que ela ainda não conseguia imaginar. No início parecia que tudo estava desmoronando. Eu me senti perdido e desnorteado. Mas não era punição, e sim a arte secreta da preparação. A resposta nunca foi retida, mas revelada, furtivamente, além de suas expectativas. Muitas vezes, o que chega não é a resposta que esperamos, mas sim o que sai. E se você se concentrar apenas no sim ou não, corre o risco de perder a mensagem escondida nos espaços entre eles. A verdade é que o cosmos fala em ritmos, em silêncios, em reviravoltas inesperadas que nos redirecionam amorosamente para novas versões de nós mesmos, aquelas prontas para receber sem medo. O que você sente como vazio
Pode ser o terreno fértil, onde a resposta cresce sem que você perceba. Quando você pede paz, ela não lhe é concedida imediatamente como um presente embrulhado. Primeiro, a vida leva você a confrontar a desordem que você carrega dentro de si, suas tempestades pessoais. Não é ausência, mas alinhamento no movimento. Quando você anseia por abundância, a resposta pode vir disfarçada como uma lição de confiança, um chamado para curar seu relacionamento com o recebimento. Não é atraso ou vazio, mas uma calibração divina precisa. Fomos ensinados a esperar fogos de artifício, sinais estrondosos que confirmam nossa fé. Mas a verdadeira magia do universo é delicada e multifacetada. Ele não grita, não se impõe, mas reorganiza as coisas sutilmente. Se você não honrar o silêncio, se não aprender a sustentar essa quietude, você irá embora antes que o milagre floresça no tempo certo. Há uma sábia certeza que brota da tranquilidade. Não preciso perseguir a resposta, mas sim manter a frequência em que essa resposta vibra. Essa frequência, firme, serena e inabalável, é a ponte invisível entre o que ainda não é visto e o que já está começando a ser. No momento em que você exige que essa forma valide sua fé, você se afasta dela. Mas se você conseguir habitar o silêncio e ainda assim saber: eu sou ouvido, eu sou acolhido, estou me tornando aquele que recebe, então a resposta começa a tomar forma. Você pode não entender quando ou como ela chegará, mas sentirá sua presença na suavidade que invade seu corpo, no desaparecimento gradual de suas dúvidas, no refúgio que seu mundo interior se torna para aquela resposta que já mora ali. Imagine Mateus, que pediu por uma cura profunda. Eu esperava uma explosão, uma catarse palpável. Mas o que ele encontrou foram mudanças sutis, novos pensamentos surgindo como brotos no inverno, decisões diferentes, uma coragem silenciosa que ele não conhecia antes. Essa foi a sua resposta, discreta, mas autêntica. Porque muitas vezes a resposta não é um pacote embrulhado, mas um processo delicado. E a coisa mais valiosa que você pode fazer é confiar nesse processo, mesmo que o formulário ainda não esteja visível. Então, se hoje você se encontra naquele espaço entre o pedido e a resposta, naquele limbo silencioso, respire fundo. Você não foi esquecido nem negado. Você está sendo moldado, preparado, porque quando a resposta chegar, você a reconhecerá e a abraçará em toda a sua plenitude. Lembre-se, silêncio não é ausência divina. É a presença plena de Deus que se move em planos que sua lógica ainda não consegue compreender. E quando você finalmente entender, olhará para trás e sussurrará, com um sorriso na alma: aquele período de silêncio não foi vazio, foi tudo. Foi uma preparação para receber. Capítulo 7. A arte de pedir do alto da alma. No caminho que percorremos em direção à luz interior, chega um momento sagrado. Um momento em que a maneira como você implorava ou fazia petições, não é mais suficiente. Não porque seus desejos estavam errados, nem porque o universo decidiu ignorar suas palavras, mas porque algo em você despertou, espalhou suas raízes e ramos em direção a um céu mais amplo e claro. Dessa nova altura, você é convidado a perguntar novamente, mas com uma voz calma e um olhar elevado. Não se trata de aumentar o volume do seu grito ou embelezar o apelo com palavras distorcidas. Não é uma questão de força ou insistência, mas de pureza. Levantar a questão significa aquietar o coração, limpar a mente e deixar a alma sussurrar sem véus ou sombras. Porque a maioria das primeiras perguntas surgem de um lugar pequeno e apertado. Preciso desta resposta para me sentir seguro, anseio para que isto seja digno, imploro por este presente para validar a minha existência. Essa pergunta, tão humana, tão vulnerável, não está errada. É o choro honesto de uma criança em busca de conforto, mas ela surge de um eu que ainda acredita que conseguir o que pede será o bálsamo que curará suas feridas invisíveis. A pergunta verdadeiramente elevada surge do eu que aprendeu a esperar sem ansiedade, que sabe que antes de perguntar é preciso cultivar um sentimento. Porque a alegria não é consequência da conquista, mas a semente que germina para que a conquista floresça.
A paz não é o fruto do resultado, mas o solo fértil onde o resultado encontra seu lar. Não é uma fuga da espiritualidade, é a própria vibração da sabedoria. Você pode pedir por dor, medo ou carência, mas chegará o dia em que sua voz deverá se erguer da verdade que vive dentro de você. Porque o universo responde não apenas ao conteúdo das suas palavras, mas a quem as pronuncia, a essência que as sustenta. O convite, então, é refinar a maneira como você faz perguntas. Não para merecer mais, mas porque seu novo eu já vê com olhos que entendem o profundo mistério. Imagine uma alma que nos tempos antigos pediu: salve-me deste lugar que me acorrenta. Esse pedido abriu portas, sem dúvida, mas se a pessoa que o fez ainda carregava ressentimento, medo ou culpa, esses fardos se infiltraram nos próximos capítulos de sua história. Agora imagine que esse mesmo ser percorreu caminhos e assumiu o comando interior, e em vez de implorar em desespero, diz: ensina-me a servir com alegria, mostra-me o caminho onde posso me sentir vivo e conectado. O pedido mudou, não porque o destino é diferente, mas porque a energia que o sustenta foi transformada, purificada. Quando a energia amadurece, a resposta precipita. Você começa a pular etapas do tempo, a partir da clareza da alma, e não da vertigem do medo. Você começa a pedir do campo fértil da realização. Como ensinou aquele sábio: mude a visão que você tem de si mesmo, e o mundo em que você habita mudará com você. Portanto, sua pergunta deve crescer à medida que sua autoconsciência cresce. Às vezes você não espera que o cosmos lhe dê respostas. Em vez disso, a resposta espera que você atualize a versão de si mesmo que fez a pergunta. Então, pergunte novamente, mas desta vez do auge do seu ser, de alguém que já sabe que é completo, que já se sente realizado. Peça com profunda tranquilidade, não com urgência insaciável. Peça não porque o pedido anterior falhou, mas porque agora você está pronto para pedir isso ao poder. Um poder que não é força cega, mas clareza cristalina. A vida nos traz de volta, uma e outra vez, a esse círculo sagrado. Pedimos cura e descobrimos que devemos nos tornar curadores. Pedimos amor e somos transformados em amor, feito carne. Pedimos significado e no silêncio entendemos que somos o próprio significado. Se o que você estava procurando ainda não chegou, volte à pergunta. Faça isso sem máscaras, sem a necessidade de se justificar, sem as limitações do velho eu. Pergunte com a certeza de que você é agora o terreno fértil, onde a resposta pode criar raízes. E nesse ato, você descobrirá que o desejo não desapareceu. Ele apenas foi polido no cadinho da espera, transfigurado na pureza do anseio consciente. Sua pergunta não é mais uma dúvida, torna-se uma declaração. Não é mais um esforço hesitante, mas um ato de fé inabalável, porque ele sabe. E quando você pede ao seu eu superior, você para de perseguir o que deseja. Você se torna esse desejo. E tudo o que você pediu, como um rio que encontra seu curso, vem até você para encontrá-lo. Capítulo 8. Caminhando como o eco da resposta. O momento sagrado chega sem aviso, como o sussurro do vento que nunca repete seu segredo. Na jornada da alma, um dia a cadeia da pergunta é quebrada. Não porque a busca perdeu seu brilho, mas porque o coração encontrou seu eco. Você não faz mais perguntas, porque começou a caminhar com a resposta tatuada em cada passo, em cada batida do coração, no ar que respira. Não é que o desejo tenha se dissipado, mas que o alinhamento interno criou uma ponte invisível entre o desejo e a realidade. Você parou de gritar à distância, porque se transformou no próprio rio que carrega o fluxo desejado. Caminhar não é mais um esforço, mas uma dança sutil com a vida que se desenrola diante de você. Essa transição não é um artifício, nem um ato aprendido. É a personificação de uma verdade profunda. Você reconheceu que a oração mais autêntica não é aquela que é falada, mas vivida. Você não diz mais, venha a mim, mas começa a existir como a essência que busca e encontra. O buscador se torna o recipiente, e naquele instante, a esperança se transmuta em certeza viva,
como se as linhas do tempo estivessem se dobrando e sussurrando para o cosmos. Chega de súplicas, apenas presença. Quando você se acomoda nesse estado, o mundo se torna maleável, um espelho claro onde as possibilidades são refletidas. O que parecia distante agora repousa ao seu lado, porque o lugar onde você está é o lugar onde a resposta sempre esteve. Pense naquele que durante anos vagou em busca de cura, dedicado ao trabalho silencioso do seu interior, esperando sinais, buscando sinais. Até que um dia, sem aviso ou trombetas, a luta para melhorar cessa, e a pessoa simplesmente começa a habitar a plenitude. Desse espaço, cada decisão brota com a serenidade de quem já chegou. Cada palavra é a marca de uma alma confiante, e todo o seu corpo se torna um testemunho vivo de transformação. Este é o limiar. Viver como a resposta. Fale com a voz firme de quem já sabe. Mova-se com a graça de quem nunca duvidou. Agradeça sem esperar recompensa, porque a certeza já habita tudo. Nessa nova forma de ser, o desejo não morre, mas não nasce mais da falta ou do vazio. Ela surge da expansão do ser, da plenitude que ele cria sem pedir permissão. Aqui reside a alquimia mais sutil. Você não implora mais, mas manifesta a partir do centro do seu ser. O mestre Neville Goddard deixou um ensinamento que ressoa nessa transição. Afirme seu direito até que a realidade se curve à sua convicção. Viva a verdade até que ela se torne a memória mais natural. O passo final no encontro com o desejo é quando ele deixa de ser um horizonte distante e se torna uma certeza que caminha com você. Você não apenas imagina o sonho, você o habita, você o veste como uma segunda pele, você o percorre como se fosse um caminho feito de luz sob seus pés. E a vida, sempre atenta, começa a se reconfigurar ao seu redor, trazendo encontros que honram seu novo eu, abrindo portas que você nunca havia imaginado antes, criando um mundo tecido com os fios do seu próprio propósito. Porque no momento em que você abandona a busca externa, você descobre que você é o limiar através do qual a resposta flui. Você não espera mais pela luz, porque entende que você é aquela chama que ilumina a sombra. Você não persegue mais sinais, porque você se tornou o sinal vivo. Você não mais orará da base da montanha, mas falará do seu cume, com olhos claros e uma alma calma. Este é o lugar onde receber se torna um ato natural, onde seu corpo, mente e espírito se sincronizam em uma única batida do coração, e seu ser para de esperar para simplesmente saber. Dessa altura, as perguntas se tornam menos frequentes, mas a abundância se multiplica, porque você não envia súplicas por necessidade, mas convites por plena vontade. E essa disposição, verdadeira e incorporada, é uma força irresistível para o universo. Se você ainda sentir vontade de perguntar, faça-o mais uma vez com a sinceridade de alguém que olha para dentro sem medo, e então deixe para lá. Ele para de perguntar e começa a andar. Viva como alguém que já tem o fruto do seu desejo na palma da mão. Ele fala com a certeza de alguém que não conhece dúvidas. Mova-se com a memória eterna de que a resposta nunca esteve lá fora. Sempre foi você mesmo. E agora você se tornou ela. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 9. A dança silenciosa da confiança. No vasto teatro da vida, onde cada alma é ao mesmo tempo ator e espectador, chega um momento em que a confiança deixa de ser um conceito abstrato e se torna a melodia silenciosa que guia cada movimento. Não é uma certeza ruidosa, nem uma fé cega. É um equilíbrio delicado, uma dança invisível entre a alma e o mistério que nos cerca. Confiar é entregar-se a um rio invisível que nem sempre conhecemos, mas que sabe nos guiar até a margem certa. É caminhar na escuridão sem precisar ver cada passo, porque o coração aprendeu a sentir o chão, a escutar a voz fraca que sussurra. Vá, está tudo em ordem. Não se trata de negar o medo ou a dúvida, mas sim reconhecê-los como companheiros de viagem, como sombras necessárias que atraem a luz.
A verdadeira confiança não é a ausência de medo, mas a decisão corajosa de seguir em frente apesar dele. É saber que, mesmo que o caminho seja incerto, não estamos sozinhos. Imagine uma jovem chamada Elara, que durante anos se agarrou à sua vida com a firmeza de alguém com medo de cair. Cada decisão foi medida, cada passo calculado para evitar erros. Mas o medo, em sua forma silenciosa, tornou-se uma gaiola invisível. Não foi a ausência de possibilidades, mas a ausência de comprometimento. Um dia, cansada de se agarrar àquela rigidez, Elara parou na beira de um penhasco e respirou fundo. Ela sentiu o vento, o pulsar do mundo, e decidiu dar um passo no vazio, não com a intenção de cair, mas com a confiança de que o universo a sustentaria. Naquele momento, ela começou sua dança com confiança, uma coreografia que a levou a perder o controle e, paradoxalmente, a se encontrar. Ele entendeu que a confiança não era uma meta, mas uma arte que é cultivada dia a dia, um dom que se abre e fecha em ciclos de entrega e reafirmação. A verdadeira confiança surge quando paramos de procurar garantias externas e começamos a ouvir a nós mesmos interiormente. É a voz da intuição, a sabedoria profunda que não pode ser explicada, mas que é sentida no centro do peito, como um fogo que queima calmamente. Sempre que você duvidar, não fuja dela, abrace-a com amor. Observe o que ele está lhe dizendo, que história antiga ele desperta, que medo está escondido atrás da cortina. Porque a confiança não é imposta, ela é construída a partir da compaixão por si mesmo. No tecido sutil do cosmos, cada experiência é um fio que forma a tapeçaria da confiança. Às vezes, são fios dourados que brilham com a luz da certeza. Outras vezes, são fios escuros que parecem se romper, mas na realidade fortalecem a trama. Ao confiar, você abre a porta para a possibilidade de que a vida o surpreenda. Você se permite ser vulnerável, e nessa vulnerabilidade reside uma força que supera toda resistência. É a força de quem sabe que a vida é muito maior que seus medos, seus planos, seus controles. Elara aprendeu que a confiança é um ato sagrado, uma aliança entre a alma e o destino. Não se trata de desistir, mas de dançar com o caos e a ordem, com a luz e a sombra, com a certeza e a incerteza. Porque nessa dança, a vida revela seu mistério mais profundo, que o controle é uma ilusão, e a verdadeira liberdade está em deixar ir. Quando você confia, você começa a ver sinais onde antes só via dúvidas. As pessoas certas chegam na hora certa, as oportunidades surgem como flores na primavera, e os obstáculos se tornam professores disfarçados. Confiança não significa que tudo será fácil ou previsível, mas sim que você tem a certeza interior de que pode superar qualquer tempestade, porque dentro de você existe um farol que nunca se apaga. Esse farol é a própria essência do seu ser, aquele núcleo indestrutível que permanece mesmo quando as circunstâncias mudam. Ao confiar nele, você se alinha a uma energia que transcende a lógica e abre portas que nem a mente consegue imaginar. Lembre-se de que a confiança não é um destino, mas um caminho. Haverá dias em que a sombra do medo parecerá maior, e noites em que a incerteza será um mar escuro. Mas mesmo nesses momentos, a semente da confiança é plantada em seu coração, esperando para ser regada com paciência e amor. Cada pequeno ato de fé, cada decisão corajosa, fortalece essa semente até que um dia ela floresce em uma certeza serena que sustenta toda a sua vida. Confie na sua capacidade de renascer uma e outra vez. Confie que o tempo que você precisa para se curar também é o tempo que o universo precisa para se preparar para o seu próximo estágio. Confie que seus erros não são fracassos, mas lições disfarçadas, sinais que o guiam para sua verdade mais profunda. Não se esqueça de que a confiança também é uma rendição, um abandono consciente ao fluxo da existência. Não é resignação, mas uma profunda aceitação de que existem forças muito maiores que a nossa vontade, e que essas forças conspiram a favor daqueles que ousam confiar. Como um dançarino que se deixa levar pela música sem tentar controlá-la, você também deve aprender a fluir com a vida,
permitindo que cada volta e cada pausa tenham seu significado. A confiança conecta você com a paciência, aquela virtude silenciosa que sustenta a transformação sem pressa ou pausa. A paciência é a companheira inseparável da confiança, porque confiar também é esperar, esperar de coração aberto e sem desespero. E nessa espera ativa, onde a ação se mistura com a quietude, a vida se revela em toda a sua plenitude. No final, a dança da confiança é a dança da própria vida. É o abraço da alma ao mistério, o reconhecimento de que não fomos feitos para controlar todos os momentos, mas para viver cada momento com a dedicação e o amor que ele merece. Permita-se cair, levantar, duvidar e seguir em frente. Permita-se ser humano em toda a sua complexidade, pois somente a partir dessa autenticidade a confiança pode florescer. Confie no processo, confie em si mesmo. Porque confiar não é apenas acreditar que o universo é benevolente, é saber que você também é. E nessa certeza, silenciosa mas poderosa, reside a verdadeira liberdade. A liberdade de ser, de criar, de amar sem reservas. Caminhe com essa luz no peito, com essa dança nos passos, e você saberá que está sempre onde deveria estar, sempre fazendo o que deveria estar fazendo. Confiar. Confie sempre. Capítulo 10. A arte da paciência consciente. No jardim da alma, onde os sonhos brotam e os desejos florescem, a paciência permanece como a zeladora silenciosa que segura cada semente com ternura e fé. Não é uma espera passiva, nem a simples passagem do tempo, mas um ato consciente, um cultivo deliberado que transforma a pressa em presença e a ansiedade em sabedoria. Paciência consciente é a dança sutil entre o tempo externo e o tempo interno. À medida que o relógio avança implacavelmente, a alma aprende a sincronizar-se com um ritmo diferente, que não pode ser apressado ou ignorado. É a batida profunda da vida, que se revela somente quando abandonamos a urgência e nos rendemos ao mistério do agora. Muitas vezes confundimos paciência com resignação ou passividade, acreditando que esperar significa abrir mão do nosso poder. Mas a paciência consciente é o oposto. É a força serena que sustenta a visão sem ceder ao desespero, a luz que brilha no meio da escuridão, a semente que se agarra à terra sabendo que chegará a hora de germinar. Pense em um artesão que molda a argila. Você não pode apressar a transformação, você não pode forçar o forno a esquentar mais rápido. Você só pode confiar no processo, na sabedoria de cada passo e agir com precisão e amor. Da mesma forma, na vida, todo sonho leva tempo para tomar forma, toda transformação requer espaço para se desenrolar. Imagine um homem chamado Darian, que estava procurando respostas rápidas e soluções imediatas. Sua impaciência o levou a pular de um caminho para outro, a perder a harmonia devido à ansiedade dos resultados visíveis. Mas a vida, como uma professora paciente, lhe ensinou que a pressa só embaraça os fios do destino. Um dia, enquanto observava o fluxo lento e constante do rio, ele percebeu que sua correnteza era uma resistência ao fluxo natural. Ele aprendeu a parar, a respirar, a ouvir o ritmo oculto que guia cada onda, cada corrente. Naquele silêncio ele encontrou o segredo. Paciência consciente não é esperar que as coisas aconteçam, mas estar presente para que elas aconteçam no seu tempo. A paciência consciente também é um ato de amor para consigo mesmo. É reconhecer que uma transformação profunda não acontece da noite para o dia, que a alma precisa de tempo para se curar, para se integrar, para crescer. É a aceitação gentil de que cada processo tem seu próprio ritmo e que tentar acelerá-lo só cria tensão e desarmonia. Essa arte exige humildade, porque envolve abrir mão do controle, abandonar a crença de que somos os arquitetos absolutos do nosso destino. Ela nos convida a confiar em uma inteligência maior, em uma ordem invisível que move as peças do quebra-cabeça no momento certo. A paciência consciente nos conecta com a sabedoria do presente. Ela nos ensina a apreciar cada momento como um milagre, a encontrar beleza na jornada e não apenas no destino.
Ela nos lembra que a vida não é apenas uma sucessão de conquistas, mas uma dança contínua de aprendizado e experiências. Quando cultivamos essa paciência, paramos de lutar contra o tempo e começamos a fluir com ele. Nossa energia se transforma, tornando-se mais suave e poderosa ao mesmo tempo, capaz de sustentar grandes mudanças sem perder o equilíbrio. Darian, com sua nova compreensão, começou a ver cada obstáculo não como uma barreira, mas como um sinal para parar, refletir e redirecionar sua energia. Ele entendeu que paciência consciente não é inação, mas ação em harmonia com o tempo divino. Esse conhecimento permitiu que ele criasse a partir de um lugar de calma e segurança, em vez de urgência e medo. Assim, seus projetos começaram a florescer com uma profundidade e autenticidade que ele não conhecia antes. A paciência consciente também nos convida a honrar o processo dos outros. Entender que cada alma tem seu ritmo, sua jornada, e que apressar o outro só interfere no seu crescimento. É um ato de respeito e compaixão que fortalece nossos relacionamentos e nos ensina a humildade de reconhecer que nem tudo está em nossas mãos. Em um mundo que celebra a velocidade e a imediatez, praticar a paciência consciente é um ato de rebelião e sabedoria. É lembrar que o eterno é tecido lentamente, que raízes profundas não são vistas, mas seguram a árvore firmemente. Para viver a paciência consciente, precisamos aprender a abandonar expectativas rígidas e nos abrir à surpresa, à maravilha do inesperado. Porque muitas vezes, o que chega quando menos esperamos é muito mais bonito e perfeito do que planejamos. Esta arte nos ensina a olhar a vida com novos olhos, a transformar a espera em um espaço sagrado onde a alma pode se encontrar. Ela nos convida a respirar em cada pausa, a sentir a batida do coração como um lembrete de que estamos vivos e a caminho. Lembre-se de que a paciência consciente não é uma meta a ser alcançada e concluída, mas um caminho a ser percorrido a cada passo, a cada respiração. É uma prática diária, um compromisso amoroso consigo mesmo e com o mistério da vida. Quando abraçamos essa paciência, o tempo deixa de ser nosso inimigo e se torna nosso aliado. Estresse e ansiedade dão lugar à serenidade e à confiança. E nesse espaço, a vida começa a revelar sua magia com fluidez e graça. Permita-se ser paciente consigo mesmo, com seus sonhos e com o ritmo natural das coisas. Confie que cada processo é perfeito em sua imperfeição e que a vida está guiando você para onde você precisa estar, na hora certa. Cultive a paciência consciente como um jardim que requer cuidados delicados e constantes. Regue essa semente com amor, alimente sua alma com esperança e observe como, pouco a pouco, ela floresce na plenitude que você esperava. Porque a verdadeira paciência é um ato de fé profunda, a certeza silenciosa de que tudo chegará no seu tempo perfeito e que você, com o coração aberto e atento, poderá recebê-lo. Capítulo 11. A força silenciosa do perdão. No vasto teatro da vida, onde os ecos de nossas ações ressoam como ondas no oceano, o perdão se apresenta como um ato revolucionário de libertação. Não é um presente que damos aos outros para aliviar sua carga, mas uma alquimia interna que transforma nossas próprias correntes em asas. É a força silenciosa que dissipa a tempestade e abre espaço para a verdadeira paz. Perdoar não é esquecer ou negar a dor. Não se trata de minimizar as feridas ou justificar o que foi injusto. Pelo contrário, é o profundo reconhecimento da ferida, o olhar honesto para a sombra e o ato corajoso de liberar o veneno que nos envenena. Muitas vezes carregamos rancores como se fossem amuletos que nos protegem, sem entender que esses fardos pesam mais em nossas almas do que na pessoa que os causou. A resistência ao perdão é, na realidade, uma resistência à nossa própria cura. Imagine uma mulher chamada Liora, que durante anos guardou ressentimento de alguém que a magoou profundamente. Seu coração era um castelo murado, seus pensamentos uma torrente de reprovações e nostalgia. Mas a amargura não a protegeu, consumia-a por dentro. Um dia,
Num momento de silêncio e reflexão, Liora percebeu que perdoar não significava desistir ou dar desculpas. Foi um ato de amor para consigo mesma, um passo em direção à liberdade. Não precisei mudar o outro ou apagar o passado. Ele só precisava decidir não deixar que aquela dor dominasse seu presente. O perdão, então, revelou-se como uma força silenciosa que derruba muros invisíveis e abre portas fechadas. É a ponte que conecta o sofrimento com a esperança, o ódio com a compaixão, a separação com a unidade. Esse ato de deixar ir é uma forma de renascimento. Cada vez que perdoamos, nos libertamos um pouco mais das sombras que nos prendem e nos aproximamos da luz que habita dentro de nós. É um despertar, uma revolução silenciosa que muda a frequência do nosso ser. O perdão nos convida a olhar a vida de uma perspectiva mais ampla, a entender que todos somos viajantes imperfeitos em um caminho de aprendizado. Ela nos ensina que erros, ofensas e contratempos fazem parte do tecido que nos torna humanos, e que a verdadeira paz está em aceitar essa realidade. Quando cultivamos o perdão, aprendemos a transformar a energia da ferida em uma fonte de força e sabedoria. Não é um processo linear ou simples, mas uma jornada com altos e baixos, um ato constante de vontade e dedicação. Liora, ao longo do caminho, descobriu que o perdão também envolve perdoar a si mesmo. Reconheça suas próprias falhas, aceite sua humanidade com ternura e liberte-se do peso do julgamento e da culpa. Somente a partir desse lugar de aceitação, podemos estender uma mão amiga sincera aos outros. O perdão é um presente que damos a nós mesmos para que possamos seguir em frente sem fardos, para abrir nossos corações a novas experiências, para permitir que a alegria e a realização entrem onde antes havia dor e medo. Este ato transforma nossos relacionamentos, não porque mudamos as pessoas, mas porque mudamos nossa perspectiva. Por meio do perdão, a comunicação se torna mais autêntica, o amor mais livre e a vida mais harmoniosa. O perdão também é uma ponte para o presente, um ato que nos tira do passado e nos ancora no aqui e agora. Ela nos liberta das correntes de ontem e nos abre para a possibilidade de construir um futuro diferente, baseado na compreensão e na paz interior. Em um mundo que frequentemente promove o julgamento e a separação, o perdão é um ato de coragem e sabedoria. É um farol que ilumina o caminho em direção à unidade e à cura coletiva. Para viver o perdão, precisamos aprender a abrir mão do controle e abrir nossos corações, permitindo que a vida flua além de nossas feridas. É um processo de humildade e entrega, que nos convida a confiar na força invisível que guia nosso caminho. Cada vez que perdoamos, plantamos uma semente de paz no jardim da alma, que crescerá e dará frutos de amor e liberdade. Essa força silenciosa nos sustenta em momentos de escuridão e nos impulsiona em direção à luz. Permita-se abraçar o perdão como um ato sagrado, uma chave que abre a porta para uma vida mais plena e autêntica. Reconheça que na capacidade de perdoar reside o poder de transformar não apenas o seu destino, mas também o mundo ao seu redor. Porque no perdão, somos verdadeiramente livres. Capítulo 12. A generosidade do universo. Pedindo com o coração aberto. Na vasta tela do cosmos, onde cada estrela é um farol e cada sussurro do vento uma promessa, o universo sempre se mostra generoso. Não como um comerciante que mede e pesa, mas como um imenso oceano que transborda sem medo, dando suas águas a quem ousa aproximar-se e abrir as mãos. Pedir ao universo é muito mais do que um ato de desejo ou necessidade. É um ato de confiança, humildade e entrega. É entender que não estamos separados dessa abundância infinita, mas sim que somos parte intrínseca dela, tecidos com a mesma essência que faz os planetas girarem e os jardins florescerem. O universo não é um juiz que avalia cada pedido. É um aliado que celebra cada coração corajoso que ousa sonhar, que ousa pedir sem medo, sem culpa, sem dúvida. A generosidade do cosmos é uma dança sagrada, uma corrente que flui com força e liberdade em direção àqueles que abrem seus braços e suas almas.
Quando pedimos, geralmente o fazemos a partir de uma situação de escassez, do medo de não sermos suficientes ou de não merecermos. Mas essa energia carregada de incerteza não abre portas, mas constrói muros invisíveis. O universo sente cada vibração e responde à frequência de confiança e entrega. Imagine um garotinho pedindo um presente com a pureza do seu sorriso, sem condições ou exigências, apenas com a certeza de que merece ser amado e cuidado. Esta é a verdadeira maneira de pedir, com a inocência do coração, sem reservas, com a firme convicção de que a abundância é o estado natural da existência. Pedir com o coração aberto também significa entender que a resposta pode assumir formas inesperadas. O universo, em sua sabedoria, sabe melhor o que precisamos e quando é o momento certo para recebê-lo. É por isso que às vezes o que chega não corresponde à nossa imagem mental, mas é sempre um presente disfarçado de oportunidade. A generosidade do universo não se limita ao material. É a abundância que vem na forma de aprendizado, encontros, milagres diários e momentos de paz que preenchem a alma. Perguntar, então, se torna um diálogo sagrado, um convite para fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Ao fazer seu pedido, faça-o com profunda sinceridade, como alguém que se aproxima de uma fonte cristalina para beber sem pressa ou medo. Não se apegue à forma ou ao tempo. Abra seu ser para receber o que o universo lhe oferece em sua infinita sabedoria. A generosidade do cosmos se manifesta em caminhos infinitos. Pode ser um encontro casual que muda seu curso, uma ideia que ilumina sua mente, um ato inesperado de gentileza que restaura sua fé. Cada manifestação é um fio que tece a tapeçaria do seu destino, sempre em prol do seu crescimento e realização. Lembre-se de que pedir não é um ato egoísta, mas um ato de cocriação. É um diálogo entre você e o todo, uma conversa em que ambas as partes contribuem com amor e respeito. Ao perguntar, você reconhece seu lugar no universo, seu poder de influência e sua capacidade de transformar a realidade. O universo responde generosamente quando detecta essa harmonia. Quando o pedido nasce de um desejo autêntico, não contaminado pelo medo ou desespero, mas pela certeza de que você merece e pode receber. É quando a vida começa a abrir suas portas e as oportunidades desabrocham como flores na primavera. Não tenha medo de pedir muito, porque a generosidade do universo não tem limites. Não existe abundância limitada. Existe apenas a percepção humana, que às vezes está trancada em pequenas caixas de medo. Ao ampliar sua visão e confiar na vastidão do cosmos, seu mundo se expande e suas possibilidades se multiplicam. Nesse ato de pedir, está também a arte de agradecer, pois a gratidão é a ponte que liga o desejo à realidade. Ser grato não apenas pelo que você já tem, mas também pelo que ainda está por vir, como se já fosse seu, é uma maneira poderosa de se sintonizar com a frequência da abundância. Quando você agradece de coração, você envia um sinal claro ao universo. Estou pronto para receber. Confio na sua generosidade e honro sua sabedoria. Essa vibração atrai ainda mais bênçãos e cria um ciclo virtuoso que transforma a maneira como você vivencia a vida. A generosidade do universo também nos convida a sermos generosos conosco e com os outros. Ao compartilhar a abundância que recebemos, multiplicamos a energia positiva e contribuímos para a expansão coletiva. Cada ato de gentileza, cada palavra de apoio, cada gesto altruísta é uma semente que germina em um campo fértil de possibilidades. Não se esqueça de que rezar ao universo também é rezar pelo bem comum, pela cura do planeta e pela harmonia de todas as formas de vida. Ao elevar seus pedidos com amor e respeito, você se torna um canal de luz que ajuda a transformar não apenas seu mundo pessoal, mas também a própria estrutura da existência. Para cultivar esse relacionamento generoso com o cosmos, pratique a presença consciente. Observe seus pensamentos, suas emoções e seus desejos sem julgá-los. Permita-se sentir a conexão profunda com a energia ao seu redor e deixe que esse sentimento o guie em cada solicitação. Confie que cada passo, cada pequeno avanço,
é uma manifestação do amor infinito que o universo tem por você. Não se desespere se a resposta demorar a chegar. A paciência faz parte do processo, e a fé é cultivada na espera. Lembre-se de que a generosidade do universo é uma dádiva constante, embora às vezes invisível aos olhos apressados. Cada nascer do sol, cada batida do coração, cada respiração é um sinal dessa abundância que sustenta e acompanha você em sua jornada. Peça com o coração aberto e a mente calma. Permita-se sonhar sem limites e caminhe com a certeza de que o universo conspira a seu favor. Nessa entrega está a magia da criação e nessa confiança a chave que abre todas as portas. Porque quando o universo é generoso, ele não só recebe aqueles que pedem, mas a própria vida se expande, transformando cada momento em um milagre. Capítulo 13. A dança da confiança. Rendição sem resistência. No silêncio antes do amanhecer, quando o mundo ainda parece suspirar em um sussurro silencioso, há um momento sagrado em que a confiança se torna a única luz que ilumina o caminho. Não é uma confiança imposta ou que nasce do controle, mas uma entrega profunda que surge do reconhecimento íntimo de que, além de dúvidas e medos, tudo está em perfeita harmonia. Entregar-se à vida é aprender a dançar com o universo, aceitando suas reviravoltas inesperadas, seus ritmos mutáveis e seus silêncios profundos. Não se trata de se render à passividade, mas sim de abraçar a fluidez de um rio que, embora nem sempre visível, sempre encontra seu curso. Quando a mente para e o coração se abre, a confiança começa a crescer, não como um pensamento vazio, mas como um estado de ser que envolve todo o corpo e a alma. É quando o medo perde seu poder e a dúvida se transforma em uma curiosidade gentil, um desejo de descobrir o mistério por trás de cada experiência. Nesta dança sagrada, rendição não é sinônimo de fraqueza, mas de coragem. É preciso coragem para abrir mão das rédeas do controle e permitir que a vida se expresse em sua infinita sabedoria. É um ato de amor a si mesmo, um reconhecimento de que somos parte de um todo que nos apoia e nos guia. A confiança também é a chave que abre a porta para a manifestação autêntica. Quando pedimos com o coração aberto e confiamos incondicionalmente, a energia que emanamos se alinha com a frequência do universo, e assim, o tecido da realidade começa a responder generosamente. Mas render-se sem resistência não significa desistir dos nossos sonhos ou desejos. Pelo contrário, é afirmá-los com a certeza de que chegarão no momento certo, da maneira certa. É entender que a vida sempre conspira a nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergá-la a partir de nossa perspectiva limitada. O segredo é abrir mão da necessidade de controle e aceitar a incerteza como uma aliada, não como uma inimiga. A incerteza é o espaço fértil onde nascem infinitas possibilidades, onde o mistério se torna a fonte de toda a criação. A mente humana, acostumada a buscar certezas, pode se sentir desconfortável com essa ideia. Entretanto, o coração sabe que a verdadeira liberdade está na rendição, porque somente abandonando a resistência, podemos nos abrir para o novo, o inesperado e o maravilhoso. Imagine uma flor que não se apega à luz ou à sombra, mas simplesmente se abre para o sol e a chuva, permitindo que cada elemento nutra seu crescimento. É assim que somos quando confiamos plenamente na vida. Nos tornamos aquele jardim que floresce sem medo, que se expande em direção à luz com graça e humildade. Cada experiência, mesmo aquelas que parecem desafios ou testes, é um professor disfarçado que nos convida a aprofundar essa confiança. Quando aceitamos o que vem sem luta, aprendemos a fluir com a corrente e descobrimos a beleza escondida em cada reviravolta do destino. A entrega consciente também nos liberta do peso do passado e da ansiedade sobre o futuro. Viver em confiança é habitar plenamente o presente, reconhecendo que este momento é o único que realmente existe e que nele reside o poder de criar e transformar. Quando nos apegamos a velhas feridas ou expectativas rígidas, bloqueamos o fluxo de energia vital e nos desconectamos da nossa essência.
A confiança nos convida a abandonar esses fardos e nos abrir à graça do momento presente, onde tudo pode renascer. É um ato de profundo amor por nós mesmos aceitar que não temos todas as respostas, que nem sempre entendemos o propósito de cada experiência, mas que confiamos na inteligência do universo para nos guiar. Essa entrega não é uma renúncia passiva, mas um compromisso ativo com a vida. É escolher conscientemente trilhar o caminho com os olhos abertos, o coração desperto e a mente calma, sabendo que cada passo nos aproxima da nossa verdade mais profunda. A confiança também se expressa na capacidade de reconhecer e ser grato pelos pequenos milagres do dia a dia. O canto de um pássaro, o sorriso de um estranho, o perfume de uma flor. Esses detalhes são sinais sutis do amor do universo, lembretes de que somos apoiados o tempo todo. Nessa dança de rendição, a paciência se torna uma virtude sagrada. Aprender a esperar sem se desesperar, a confiar sem exigir, é a arte de viver em harmonia com o fluxo natural da vida. Paciência não é passividade, mas uma força silenciosa que fortalece a alma e prepara o terreno para a manifestação. É o momento do crescimento invisível, a raiz que se fixa abaixo da terra antes que a árvore estenda seus galhos em direção ao céu. Quando cultivamos paciência e confiança, descobrimos que a vida não é uma corrida, mas um caminho de aprendizado e expansão. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento, cada espera um momento de preparação. A rendição consciente também nos conecta com a humildade, aquela sabedoria profunda que reconhece que não somos os mestres absolutos do destino, mas sim colaboradores de uma dança muito mais vasta e misteriosa. Humildade não é submissão, mas respeito à vida e a si mesmo. É aceitar que fazemos parte de uma estrutura maior e que, embora tenhamos o poder de criar, também devemos honrar o mistério que nos cerca. Nessa humildade, a confiança se torna imperturbável, porque sabe que tudo está bem, que tudo chega no seu tempo e que, no final, a vida é sempre generosa para aqueles que se entregam por amor. Então, abandone seus medos, suas dúvidas e suas expectativas rígidas. Permita-se dançar com o universo, abra-se à graça e receba de coração aberto. Nesta dança, você descobrirá que a vida se torna mais leve, que os pesos se dissolvem e que a magia surge a cada momento. Porque a confiança é a ponte invisível que conecta o desejo com a realidade, o sonho com a manifestação, o ser com tudo. Confiar. Solte. Dança. E nessa profunda entrega, você encontrará a paz que sempre buscou. Capítulo 14. O eco da alma. Quando o coração fala, o universo escuta. Há um momento, talvez sutil ou às vezes tão intenso, que parece romper a pele do tempo, em que a alma encontra sua verdadeira voz. Aquele momento em que o barulho do mundo desaparece, deixando apenas a batida pura e sincera do coração. É lá que nasce a comunicação mais profunda, a conexão sem palavras, o diálogo eterno entre o nosso ser e o vasto universo. Falar com o universo não é um ato de simples pedido, nem um exercício mecânico de desejar. É abrir a alma sem medo, desnudar o coração com sua fragilidade e sua força, entregando cada palavra como uma oferenda sagrada. É reconhecer-se na vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, no infinito. Nessa linguagem silenciosa, onde as emoções se tornam pontes, a alma encontra seu caminho para expressar o que as palavras não podem conter. Não se trata apenas de pedir, mas de compartilhar o fogo interior, a essência que queima e sabe que está destinada a brilhar. Quando o coração fala daquele lugar autêntico, o universo escuta com atenção reverente. Não porque eu tenha que fazer isso, mas porque a vibração pura dessa sinceridade ressoa com a energia que dá vida a tudo. É como um eco que se espalha além do tempo, alcançando lugares invisíveis, onde os fios do destino são tecidos. Muitas vezes, abordamos o universo com um tom de urgência, com uma voz trêmula carregada de medo ou ansiedade. Pedimos respostas, soluções rápidas, sinais que confirmem nossas dúvidas. Mas a alma sabe que a verdadeira comunicação nasce da calma profunda,
daquele espaço sagrado onde o amor e a esperança se entrelaçam sem pressa. Conversar com o universo também é aprender a arte da paciência emocional. É segurar o desejo com ternura, sem se apegar ou pressionar, confiando que a vida responderá no momento certo. É um diálogo cheio de respeito mútuo, onde cada silêncio tem seu significado e cada expectativa seu propósito. Quando o coração se abre honestamente, ele também convida à cura. Porque nessa entrega desmascarada, onde reconhecemos nossas feridas e nossas luzes, nos permitimos ser inteiros. Não pedimos apenas o que achamos que nos falta, mas agradecemos pela abundância que já temos. Esse ato de comunicação profunda transforma o relacionamento com o universo. De um lugar distante, estranho e desconhecido, ele se torna um companheiro próximo, um aliado invisível que caminha ao nosso lado. Nós nos tornamos co-criadores conscientes, participando ativamente da dança infinita da vida. O eco da alma não se limita a palavras sussurradas na escuridão. Ela se manifesta em ações cotidianas, em gestos de amor para conosco e para com os outros, na coragem de viver autenticamente. É uma vibração que se expande do centro do peito e toca tudo ao redor. Na profundidade dessa conexão, também aprendemos a ouvir a voz do universo, que fala em sussurros através do vento, em flashes de luz, em coincidências que parecem milagres. Tornamo-nos sensíveis a esses sinais sutis que nos guiam e nos mostram o caminho quando a mente não consegue ver. Conversar com o universo é um convite à transformação interna, um chamado para descobrir que somos mais do que apenas corpos e pensamentos. Somos energia, somos luz, somos parte de um todo infinito que nos sustenta e nos ama incondicionalmente. Quando o coração ousa expressar sua verdade, sem medo de ser vulnerável, um portal para a expansão do ser se abre. Porque nessa autenticidade nasce o verdadeiro poder de criar, de atrair aquilo que realmente ressoa com a nossa essência. Não existe uma maneira certa ou errada de falar com o universo. Cada alma encontra sua própria linguagem, sua própria melodia. Alguns fazem isso no silêncio da meditação, outros em oração profunda, outros escrevendo, cantando ou fazendo arte. O importante é que seja um ato genuíno, nascido do centro do ser. A comunicação com o universo não é um monólogo, mas um diálogo sagrado. Exige ouvir com atenção e humildade, abrindo espaço para receber sem preconceitos ou expectativas rígidas. Às vezes a resposta vem na forma de uma mudança interna, outras vezes em uma reviravolta externa inesperada. Permitir que o coração fale também envolve abrir mão da necessidade de controle. É confiar que, mesmo que não entendamos todo o caminho, cada passo é uma parte necessária da jornada. É abraçar o mistério com reverência, sabendo que a vida é muito mais vasta do que nossas mentes podem compreender. Neste ato de entrega sincera, a alma encontra seu refúgio e força. Porque quando falamos com o coração, nos alinhamos com a verdade profunda que somos, com a essência eterna que transcende todas as circunstâncias. Este capítulo é um convite para deixar sua alma falar sem medo, sussurrar seus anseios e cantar sua verdade. Confie que o universo está ouvindo, não porque você merece, mas porque a conexão está sempre lá, esperando que você a reconheça. Falar com o universo é, em última análise, falar consigo mesmo do lugar mais profundo, o lugar que sabe que a vida é um presente e que você é o co-criador desse milagre constante. Deixe o eco da sua alma ressoar alto e claro. Permita que essa vibração se expanda e transforme cada canto da sua existência. Porque quando o coração fala, o universo escuta. E nessa escuta, nasce a magia da vida. Capítulo 15. A Dança Sagrada. Abraçando a generosidade do universo. No vasto palco da existência, a generosidade do universo é uma dança silenciosa e constante. Um fluxo eterno que se desenrola além da compreensão humana. Esta dança não é um mero ato de dar e receber, mas um movimento sagrado que une a alma à abundância infinita que sempre esteve disponível para aqueles que sabem abrir seus corações.
O universo não mede nem calcula sua generosidade. Não é uma força que espera algo em troca. Seu presente é puro, incondicional. Um presente sem rótulos ou condições. Está no sol que acaricia a pele, na brisa que agita os pensamentos, na chuva que lava as lágrimas esquecidas e na terra que sustenta nossos passos hesitantes. Mas como podemos nós, seres finitos limitados por nossas dúvidas e medos, nos abrir para essa vastidão? Como podemos abraçar a abundância do cosmos quando nossas mãos parecem sempre vazias e nossas mentes estão presas no cálculo da escassez? A resposta está no coração que decide confiar. Na dedicação sincera, que nasce do profundo reconhecimento de que somos parte desse tecido universal, tecelões e tecidos ao mesmo tempo. Quando decidimos nos abrir, não como um pedido desesperado, mas como um ato de coragem e fé, a dança começa a girar ao nosso redor. Pedir ao universo que seja generoso não é um apelo humilde, nem uma exigência desesperada. É uma declaração poderosa, um ato consciente de sintonia com a abundância que flui infinitamente. É como abrir as janelas da sua casa para deixar o ar fresco entrar e renovar o ar antigo, criando espaço para novas possibilidades e milagres. Este pedido vem de um lugar de humildade e poder ao mesmo tempo. Humildade para reconhecer que não controlamos o vasto mistério da vida, e poder para afirmar que merecemos ser tocados por essa abundância sem reservas ou condições. Não há espaço aqui para medo ou escassez disfarçados de prudência. Quando pedimos ao universo que seja generoso, estamos nos convidando a receber com a alma aberta, sem impor limites ao que pode ser alcançado. Porque a verdadeira generosidade não conhece limites, não se reduz ao que acreditamos ser possível ou apropriado. Vai além, quebra correntes, derruba muros invisíveis construídos pelo passado e pela dúvida. O universo responde à vibração do nosso coração. Portanto, a generosidade é primeiro cultivada dentro de nós mesmos. É uma arte sutil que começa com a prática da gratidão profunda, com a capacidade de reconhecer, mesmo na escuridão, a luz que nunca se apaga. Porque nesse reconhecimento está a semente que faz a abundância florescer. Para pedir generosidade, primeiro precisamos praticar a generosidade, não apenas com o que damos aos outros, mas conosco mesmos, com nosso tempo, nossa paciência, nossa compaixão. A generosidade interior é o espelho que reflete e atrai a generosidade exterior. Não pode ser de outra forma. Há uma história antiga que diz que o universo primeiro ouve o sussurro da nossa alma e depois envia respostas de maneiras que às vezes não entendemos imediatamente. Às vezes, essas respostas vêm disfarçadas de desafios, de testes que parecem fechar portas, mas que na verdade nos convidam a abrir outras janelas para o desconhecido. Pedir generosidade ao universo é também pedir forças para recebê-la. Porque a abundância pode ser assustadora quando não estamos preparados para sustentá-la. Pode desestabilizar o frágil equilíbrio de nossas crenças e costumes. Portanto, o caminho da generosidade é também um caminho de transformação interior. É um convite para abrir mão do controle, confiar no fluxo natural da vida, aceitar que o universo sabe mais do que nós e que sua sabedoria é infinita. É entender que cada ato de generosidade que recebemos é mais um passo em direção à expansão do nosso ser, uma oportunidade de crescer em amor, confiança e luz. Nesse processo, o ego pode tentar oferecer resistência, o medo de não ser suficiente, a crença de que merecemos pouco ou que devemos conquistar tudo por meio de esforço e sacrifício. Mas a generosidade do universo não se baseia no mérito, mas numa profunda conexão com a própria vida. Quando quebramos essas correntes internas, quando deixamos cair as máscaras de julgamento e crítica, começamos a vivenciar a generosidade como um estado natural do ser. Não é mais um ato externo ou uma circunstância fortuita, mas uma qualidade que emana de dentro de nós. É como um rio que não para de fluir, um fogo que não para de brilhar, um vento que não para de cantar. Nessa harmonia, a vida se torna um presente constante, uma celebração perpétua, onde cada momento é um convite para receber e dar.
Pedir generosidade ao universo também significa abrir-se à surpresa, ao milagre inesperado que chega quando menos esperamos. É confiar que a vida pode nos superar em beleza e abundância, muito além do que nossas mentes limitadas imaginam. Nessa abertura, o medo se transforma em coragem, a escassez em plenitude, a dúvida em certeza. Porque a generosidade do universo não é apenas para alguns, nem para aqueles que têm grandes méritos ou realizações. É um direito sagrado de todo ser que habita este mundo. Este capítulo é um chamado para abrir o coração com coragem, para levantar as mãos ao céu, com a certeza de que a abundância não é um destino distante, mas uma realidade presente. Que você peça com a força da sua alma e receba com a humildade de quem sabe que é um canal de graça infinita. Porque o universo é generoso, sempre foi e sempre será. E essa generosidade é um reflexo da sua própria grandeza, da luz que brilha dentro de você, esperando ser reconhecida e celebrada. Permita-se ser um ímã de bênçãos, um farol de esperança, um espelho de amor. Peça com o coração aberto e caminhe com a confiança de quem sabe que a generosidade do cosmos já está aqui, tocando cada fibra do seu ser, convidando-o a dançar em seu abraço eterno. Capítulo 16. O silêncio da alma. Ouvindo o que o universo sussurra. No silêncio profundo da nossa alma, naquele espaço sagrado onde as palavras se dissolvem e o barulho do mundo desaparece, reside a voz mais autêntica e sábia, a voz do universo que sussurra. Não é um grito ou uma ordem, mas um murmúrio suave, uma melodia invisível que somente o coração disposto pode ouvir. Este silêncio não é vazio, é plenitude. Não é ausência, mas presença. É o lugar onde a mente se rende e o ser desperta, onde as questões se dissolvem e a certeza emerge. Nesse espaço, o tempo para e a eternidade se abre como um rio sem fim, carregando consigo todas as respostas que buscamos em vão lá fora. Ouvir esse sussurro é um ato de coragem. Porque envolve deixar de lado as vozes do medo, as vozes do ego, as vozes que nos empurram para a dúvida e o desespero. Ouvir o silêncio da alma é confiar na sabedoria que não pode ser explicada, apenas sentida. É aprender a conviver com a incerteza com paz, a dançar com o desconhecido sem cair no abismo. O universo não fala conosco com palavras. Ele nos fala com sinais, com símbolos, com momentos que parecem pequenos e sem importância, mas que na verdade são os pilares do caminho. Um olhar, um encontro casual, um sonho que se repete, uma intuição que não pode ser ignorada. No silêncio, esses sussurros se tornam diálogos profundos entre o visível e o invisível. Este capítulo é um chamado para cultivar esse silêncio sagrado, para fazer da alma um templo onde a luz pode entrar sem obstáculos. Porque na correria e no barulho do dia a dia, na urgência de buscar lá fora, esquecemos que a maior verdade está dentro, esperando pacientemente para ser ouvida. Ao aprender a silenciar a mente e acalmar o coração, abrimos uma porta para uma realidade maior, onde a conexão com o universo se torna tangível. Lá, a vida deixa de ser uma sucessão caótica de eventos e se torna uma dança harmoniosa, onde cada passo é guiado por um poder superior. Ouvir esse sussurro também é um ato de rendição. Não se trata de controlar ou manipular o destino, mas sim de se render com confiança ao fluxo natural da existência. É permitir que a sabedoria universal se manifeste através de nós, para nos guiar sem exigir explicações, sem pedir garantias. Nesse silêncio, a alma reconhece sua origem divina e seu destino infinito. Ela descobre que não está sozinha, que faz parte de um todo vasto e misterioso, onde tudo faz sentido mesmo que não entendamos no momento. Essa certeza traz consigo uma paz profunda, uma ancoragem que não depende de circunstâncias externas. Quando ouvimos o silêncio da alma, paramos de procurar respostas no barulho e no tumulto. Aprendemos a confiar na sabedoria que brota de dentro, na voz tranquila que sabe qual caminho seguir, mesmo quando tudo parece incerto.
Esse silêncio se torna um refúgio, um farol na escuridão, um lar onde o ser pode descansar. É nesse espaço que a verdadeira transformação acontece, porque não podemos mudar o que não ouvimos, e não podemos ouvir se não permanecermos em silêncio. O universo espera pacientemente que nos demos esse presente. O presente do silêncio, a disposição de ouvir sem julgamento, sem pressa, sem medo. Esse ato de escuta ativa transforma a maneira como nos relacionamos com a vida. Ela muda nossa percepção e nossa atitude. Ela nos ensina a fluir com o que é, a aceitar sem resistência, a amar incondicionalmente. Ela nos mostra que a força nem sempre está na ação frenética, mas na quietude consciente. O silêncio da alma também é a semente da criação. Onde o ruído cessa, nasce a inspiração pura, a faísca que acende a chama dos verdadeiros sonhos. Porque somente no silêncio podemos ouvir o verdadeiro chamado do nosso propósito, a missão que o universo nos confiou. Este capítulo convida você a honrar esse silêncio, a buscá-lo todos os dias em meio à rotina e ao caos. Fazer do silêncio um ritual sagrado, uma prática de conexão e renovação. Não importa quanto barulho haja lá fora, você sempre pode retornar àquele lugar interior. Você sempre pode se abrir para o sussurro que o guia. Ao fazer isso, você descobrirá que a vida responde de maneiras inesperadas, que o universo conspira a seu favor com sinais que só a alma atenta consegue decifrar. Que a paz que você busca não esteja no acúmulo ou na realização, mas na entrega amorosa a esse silêncio significativo. O universo não é generoso apenas em coisas materiais, mas também naquele espaço invisível onde tudo começa, o espaço da alma calma. Quando você cultiva esse silêncio, você se torna um canal claro e luminoso através do qual a abundância, a sabedoria e o amor podem fluir sem obstáculos. Este é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Aprender a ouvir o sussurro do universo no silêncio da sua alma. E desse lugar sagrado, trilhar o caminho da vida com confiança, humildade e coração aberto. Capítulo 17. A gratidão que transforma. Abrindo o coração para receber. Na vasta arena da existência, a gratidão é a ponte sutil que conecta o desejo com a manifestação, o vazio com a plenitude, o anseio com a realização. Não é uma mera emoção passageira ou um ato formal de cortesia. É uma força profunda, uma linguagem da alma que, quando expressada autenticamente, altera a vibração do universo e desperta a abundância adormecida. A verdadeira gratidão não surge porque tudo está resolvido, ou porque os sonhos foram totalmente realizados. Ela surge no meio da imperfeição, no coração que aprendeu a ver a luz mesmo nas sombras. É um reconhecimento humilde e sincero de que cada momento, cada respiração, cada encontro é um presente que sustenta a vida. Quando cultivamos a gratidão, abrimos nossos corações para a recepção. É como se esse gesto simples, porém poderoso, dissesse ao cosmos: estou pronto para receber mais. Estou em harmonia com a generosidade da vida. E a vida, que é generosa por natureza, responde com uma dança de sincronicidades, oportunidades e bênçãos que parecem milagres. Mas a verdadeira gratidão não é uma lista de coisas pelas quais ser grato ou um exercício mental que é repetido por obrigação. É um estado de ser, uma atitude profunda que transforma a percepção e o sentimento. É parar de viver de escassez, reclamação ou medo, para viver de abundância, confiança e amor. Neste lugar, a gratidão não só muda o mundo externo, mas redefine o mundo interno. Ela dissipa a ansiedade, dissolve a tristeza e acalma a mente inquieta. Ela nos lembra que somos parte de um tecido infinito, onde cada fio importa, onde cada experiência é valiosa, mesmo aquelas que parecem dolorosas ou desafiadoras. Imagine um rio que flui constante e generosamente. A gratidão é o canal que o guia, que lhe permite encontrar o caminho até o mar sem obstáculos. Quando você agradece, você permite que essa corrente vital flua livremente em sua vida, limpando as pedras do ressentimento,
limpando os galhos do ego e suavizando a superfície dos seus pensamentos. Mas a gratidão não é uma prática apenas para os bons momentos. É a luz que ilumina o caminho na noite escura da alma, a mão que segura quando tudo parece perdido. É a voz que sussurra no silêncio. Isso também faz parte da jornada, e eu agradeço por me permitir crescer. Este capítulo é um chamado para abraçar a gratidão como um modo de vida. Enxergá-lo não como uma obrigação moral, mas como um ato de revolução interna que muda radicalmente a maneira como vivenciamos a realidade. Porque quando agradecemos de coração, a vida não só nos dá mais, mas nos mostra que já temos tudo o que precisamos. A gratidão também é uma ponte para a generosidade, porque só quem reconhece o quanto recebeu pode oferecer sem reservas. E ao oferecer, a abundância se multiplica em um círculo sem fim, onde dar e receber são dois lados da mesma moeda divina. Na história daqueles que trilharam caminhos espirituais, a gratidão aparece repetidamente como o segredo para abrir portas invisíveis. Não é coincidência que tradições ancestrais dedicam rituais inteiros para honrar o dom da vida e expressar sincera gratidão pela própria existência. Mas você não precisa esperar por cerimônias ou momentos especiais para praticar a gratidão. Cada momento é uma oportunidade para abrir seu coração e dizer obrigado. No olhar de um ente querido, no cheiro do ar, no calor do sol tocando nossa pele, na batida do coração que nos lembra que estamos vivos. Às vezes, a gratidão se manifesta no simples ato de aceitar o que não podemos mudar, de abraçar a realidade com ternura e coragem. É compreensível que mesmo nas provações mais difíceis, existam sementes de aprendizado e crescimento que merecem ser honradas. Quando adotamos essa perspectiva, a vida se torna um presente constante, um milagre diário que desperta a consciência e nos conecta com a fonte infinita de tudo o que é. A gratidão abre a porta para a verdadeira alegria, que não depende de circunstâncias externas, mas brota do reconhecimento da beleza intrínseca do ser. Esse estado de gratidão genuína também nos torna mais receptivos a presentes inesperados. Ela nos ajuda a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo, entre o que nutre a alma e o que apenas preenche vazios temporários. Ao abrir nossos corações com gratidão, nos tornamos ímãs para a abundância que o universo quer nos oferecer. Não uma abundância superficial, nem condicionada pelo medo ou urgência, mas uma abundância autêntica que inclui amor, paz, conexão e realização. Portanto, a gratidão também é um convite à humildade. Reconhecer que não somos donos de nada, mas guardiões temporários de bênçãos que devemos honrar e compartilhar. Entender que a verdadeira riqueza está na capacidade de receber e oferecer com a alma aberta. O universo responde a essa vibração com generosidade ilimitada, porque a gratidão é um sinal claro de que estamos alinhados com a frequência do amor, da criação e do crescimento. É um ato de fé que quebra muros e constrói pontes invisíveis entre nós e o divino. Este capítulo nos lembra que agradecer não é apenas um ato privado, mas um ato coletivo que eleva a consciência de toda a humanidade. Quando cada um de nós cultiva a gratidão, cria-se uma ressonância que toca corações e desperta luz em lugares inesperados. O convite é fazer da gratidão uma prática diária, um ritual sagrado que nutre a alma e transforma a percepção. Começar e terminar o dia com profunda gratidão, encontrar momentos para fazer uma pausa e honrar a vida como ela é. Não importa quão pequeno ou grande seja o motivo da gratidão, o que importa é a sinceridade com que é expressado, porque essa sinceridade é a ponte que une o desejo com a manifestação, a alma com o universo. Por fim, a gratidão nos ensina que o poder da manifestação não está no desejo frenético ou na luta constante, mas na entrega amorosa e consciente à vida, no reconhecimento de que já somos inteiros e abundantes. Assim, ao abrir nossos corações em gratidão, damos um passo decisivo em direção à vida que almejamos. Uma vida onde o amor, a paz e a realização não são metas distantes, mas estados naturais que fluem de dentro de nós para o mundo. Capítulo 18. A dança da rendição.
Confiança no fluxo do universo. A vida é uma dança sem fim, entre querer e deixar ir, entre a intenção firme e a entrega profunda. Nesse movimento sutil, aprender a deixar ir é um ato de coragem e sabedoria. Porque a verdadeira manifestação não se sustenta na rigidez ou nas exigências, mas na confiança serena de que o universo conspira a nosso favor quando deixamos a correnteza nos levar. Rendição não significa desistir ou abandonar o desejo, mas sim reconhecer que o controle absoluto é uma ilusão que limita o potencial infinito da alma. É permitir que a vida flua através de nós, como um rio que não luta contra suas margens, mas as abraça e segue seu curso. Nessa entrega consciente, surge uma profunda liberdade. A liberdade de não carregar o peso da incerteza, de não viver com a ansiedade de ter que forçar cada resultado. É a confiança de que, além da nossa compreensão, o universo tece uma tapeçaria perfeita, onde cada fio tem seu lugar e propósito. Imagine um dançarino que confia na música sem saber exatamente qual será o próximo passo. Seu corpo se abre ao ritmo, se adapta e cria beleza na improvisação. É assim que somos quando paramos de resistir e começamos a confiar. Essa confiança não nasce da ignorância, mas da profunda experiência de que cada presente foi uma semente que germina no momento certo. É a certeza silenciosa que sustenta a fé no invisível, no intangível, no que não se pode medir, mas se sente na alma. Na prática espiritual, a rendição é uma ponte para a manifestação. Porque quando abrimos mão do controle, criamos espaço para a magia acontecer. A mente para de ficar obcecada, o coração se acalma e o corpo se sincroniza com a energia da criação. Esse ato de entrega também é uma forma de amor próprio. É aceitar a si mesmo com todas as suas dúvidas, medos e incertezas, sem julgar ou pressionar. É abraçar a vulnerabilidade como um caminho para a força autêntica. Ao nos rendermos, aprendemos a ouvir os sinais do universo, aquelas pequenas pistas que aparecem no nosso dia a dia. Uma palavra inesperada, um encontro casual, uma sensação sutil que guia o próximo passo. A entrega desperta a intuição e a sensibilidade para reconhecer que não estamos sozinhos. A resistência, por outro lado, cria bloqueios e freios. Isso nos faz trancar nossas almas em gaiolas invisíveis, onde a ansiedade e a frustração limitam a expansão. Mas quando escolhemos a rendição, essa gaiola se abre e a alma respira livremente. Este capítulo é uma homenagem a esse ato sagrado de deixar ir com amor, de confiar incondicionalmente, de dançar com a vida sem medo. Porque a entrega consciente não é passividade, mas um movimento dinâmico e poderoso que transforma a realidade. Nesse fluxo, cada passo se torna um ato de criação. Cada momento é uma oportunidade para alinhar a vontade com a sabedoria universal. Render-se não é desistir do sonho, mas permitir que ele se manifeste de maneiras mais perfeitas e surpreendentes. Assim, a entrega se torna uma arte, uma prática diária, que nos conecta com a própria essência da existência. Ela nos convida a abandonar o apego aos resultados, a confiar no processo e a celebrar o mistério. Quando alcançamos essa dança, a vida se desenrola diante de nós com graça e generosidade. Portas se abrem, caminhos são iluminados e a abundância flui sem esforço. Porque a rendição é o canal através do qual a magia do universo entra na nossa realidade. Então, se você sentir o peso do controle ou a urgência de obter respostas, lembre-se de que também há poder em deixar ir. Há sabedoria em deixar o rio seguir seu curso e confiar que ele o levará exatamente onde você precisa estar. Este ato de entrega é um ato de profundo amor pela vida e por si mesmo. É o reconhecimento de que, embora nem sempre vejamos o mapa inteiro, a rota é revelada passo a passo, guiada por uma mão invisível que cuida de cada detalhe. A dança da rendição nos convida a nos movermos levemente, respirarmos profundamente e vivermos com abertura. Ela nos ensina que o verdadeiro poder está na harmonia, na aceitação,
Na confiança. Quando nos rendemos, paramos de lutar contra a corrente e nos tornamos parte do fluxo. Portanto, a manifestação não é apenas um desejo realizado, mas uma experiência de unidade com o universo. E nessa unidade, descobrimos que não há separação, que tudo está conectado e que somos co-criadores com a força divina que sustenta a existência. E isso é tudo por hoje. Mas se você acha que estamos apenas arranhando a superfície, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a conteúdo mais avançado, que pode fazer uma grande diferença. Obrigado por estar aqui, por acreditar em si mesmo, e nos vemos no próximo vídeo.